Vamos ao momento da palavra, queridos. Nós estamos aí numa série de estudos, acerca de oração, e eu tenho buscado por assuntos pertinentes à oração, para ministrar aos irmãos, para fecharmos algumas lacunas no ensino, na formação dos irmãos acerca de oração. E como a gente já falou bastante, eu tenho também orado bastante para buscar esses assuntos. Senhor, o que ainda precisamos falar que não falamos? E eu senti de trazer uma palavra da oração associada à batalha espiritual. Não é? Eu acho muito bacana o assunto batalha espiritual na década de 90, né? Os irmãos que já têm mais rodagem aí, falávamos muito nisso, estudamos e ministramos muito acerca disso, mas ultimamente pouco se fala, não é? E então eu queria trazer uma palavra, né, da oração com o foco na batalha espiritual, e eu estava pensando assim para o título da pregação, para pôr lá no YouTube e tal, né? Oração de guerra. Fala para o teu irmão assim, oração de guerra. Eu acho que é um assunto bom, né? E eu estava ali empolgado com isso, para construir, né, esse estudo e trazer para os irmãos. E eu estava meio desnorteado, falei assim, não, vamos começar bem, né? Para começar bem, a gente tem que partir da obra de Cristo Jesus, né? Então você vai, vamos partir bem, vamos partir da obra do Senhor Jesus Cristo, o texto de 1 João, o capítulo 3, o versículo 8, eu vou projetar aqui. Então eu estou matutando, né, como trazer formatar essa oração de guerra, né? E está lá na parte B do versículo. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, queridos, eu estou querendo trazer esse ensino e buscando em Deus esse ensino. E eu comecei assim, preciso definir o que é uma oração de guerra. Né? E busquei uma boa definição e achei uma boa definição, que seria o seguinte: é uma oração que entra em confronto com as trevas. Amém? Né? É uma oração que confronta o mal, que colide com os maus intentos de Satanás. Né? E aí comecei a meditar nisso, e para mim eu cheguei à seguinte conclusão: que toda oração em nome de Jesus é uma oração de guerra. Amém? Toda oração. Não existe uma oração de guerra. A minha ideia era encontrar algo, construir alguns ingredientes para ensinar para os irmãos uma fórmula, né? A gente formata algo para apresentar para os irmãos e falar, irmãos, isso é uma oração de guerra. Né? Mas eu descobri que toda oração em nome de Jesus é uma oração de guerra. Fala para o teu irmão, toda oração em nome de Jesus é uma oração de guerra. Então, e aí eu fui experimentar isso, né? Vamos fazer algum teste nessa afirmação. A pastora Renata ministrou aqui, orando a palavra, orando aquilo que o Senhor Jesus, que o Senhor deixou registrado, orando de acordo com aquilo que o Senhor já falou e ficou registrado na Bíblia, né? Dizendo sim àquilo que o Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já falou. É uma oração de guerra, sim ou não? Amém ou não? Amém não? Amém? Não me deixe só, né? Amém. É uma oração de guerra. É uma oração de guerra, é um confronto, dizendo sim ao plano do Senhor. Obviamente que eu estou confrontando as trevas. Eu oro por um casal que está desavença. O inimigo veio para separar. E eu oro abençoando para que eles possam ter lucidez, abrir os olhos, se reconciliar. É uma oração de guerra, sim ou não? Amém? Uma oração de guerra. Ele veio para matar e eu oro por cura. O que é isso? Uma oração de guerra. Uma oração de guerra. Então, eu oro em línguas, e quem ora em línguas fala em mistérios com o Senhor, não fala a homens, e edifica-se a si mesmo. Mas Satanás veio para destruir, para nos levar à apostasia, a fracassos. Quando eu oro em línguas, é uma oração de guerra. Então, queridos, em resumo é isso. Não existe uma oração para formatar e trazer para os irmãos. Né? Toda oração feita no nome de Jesus, ela é uma oração que colide com os maus intentos de Satanás, é uma oração que confronta
as estruturas malignas. Então, o que eu preciso dizer para os irmãos é que a vida comum e diária do crente, a sua vida comum e diária, ela é uma batalha espiritual. A sua vida comum, a sua existência comum nessa terra, ela é uma batalha. Vivemos numa batalha. E isso é importante dizermos para os crentes dos nossos dias. Vivemos numa batalha espiritual. Fala para o irmão, acorda aí. Acorda aí, acorda aí. Vivemos uma batalha espiritual. Viu? Vivemos num mundo inóspito ao crente. Um mundo jaz no maligno, é inóspito a você. Este mundo caminha a passos largos para a perdição. Mas nós carregamos a mensagem de salvação. Nós carregamos a mensagem que pode reverter o curso catastrófico dessa sociedade. Irmão, preciso te dizer, o mundo não te suporta. O mundo não te suporta. Então, mediante o Evangelho, que é poder de Deus, nós podemos interromper um curso de destruição maligna na vida de um cidadão, de uma pessoa, de uma comunidade. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16, eu acho que é o 16, né, Eli? Romanos 1,16 diz assim, ó, não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. O Evangelho é um arsenal celestial, é um arsenal de armas divinas disponível a nós. A nós, aquele que crê, aquele que se reveste dessa autoridade de Cristo. Então o mundo não te suporta. Por quê? Porque você carrega poder de Deus. Você carrega poder de Deus. Então, meu irmão, a existência, a simples existência de um crente genuíno na sua vida cotidiana, comum, diária, é uma batalha espiritual. Não se engane, não se engane. Se você tem uma aliança com Cristo, imagino que todos aqui têm uma aliança com Cristo, posso ouvir um amém? Amém? Você se tornou participante de todas as conquistas de Cristo. Amém? Amém? Nos tornamos participantes de todas as conquistas de Cristo. Mas eu não posso esconder de você que você também ganhou um inimigo. Você ganhou um adversário. Desde o dia que você aceitou Jesus, você ganhou um adversário, um opositor. Satanás significa adversário, o inimigo de Cristo. Então, mediante a nossa aliança com Cristo, nós nos tornamos participantes de todas as conquistas de Cristo. Mas os inimigos de Deus se tornaram nossos inimigos também. Nos tornaram nossos inimigos. Então, meu amado, sabe o que é? Nós vivemos em guerra. Nós vivemos em conflitos. Em conflitos. Primeiro, um conflito interior. Sabe o que é o conflito interior? É de levar a nossa carne, os nossos maus sentimentos em submissão a Cristo Jesus. Você vive esse conflito ou não? Todo crente vive esse conflito. Se você não vive esse conflito, você precisa aceitar Jesus. Porque talvez você esteja bem acomodado e bem tranquilo com um estilo de vida contrário à vontade de Deus. É isso. Todo crente vive em constantes conflitos interiores, em levar a nossa carne, nossos maus sentimentos, a nossa vontade em submissão a Cristo. Conflitos exteriores. O inimigo se levanta, principados, potestades, seus demônios, querem nos encurralar, querem nos apequenar, querem nos oprimir, querem nos fazer viver uma vida acanhada, pequena, exprimida. Conflitos exteriores. Conflitos exteriores, queridos, impostos por um sistema mundial, sabe que é maligno, corrupto, a serviço de Satanás, que quer nos oprimir, que quer nos esmagar. Então, sabe o que é, meu irmão? Eu descobri, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Que a ideia que veio na minha cabeça, eu quero fazer uma oração de guerra. Deixa eu te dizer, essa ideia de uma oração de guerra, ela vem de um entendimento equivocado acerca da nossa realidade espiritual.
Ela vem do entendimento equivocado. Porque, sabe o que é? Ela vem da ideia que a gente imagina, é só imaginação e fantasia, né? Que a gente imagina o seguinte: eu posso viver tempos de paz nessa terra. E no dia que eu viver tempos de paz, de tranquilidade, no dia que o inimigo der alívio, aí eu faço uma oração mansa, tranquila. Grande Deus, Pai do Universo, te damos graça. Entende? Mas no dia que as coisas apertarem, no dia que as coisas ficarem difíceis, aí eu faço uma oração de guerra, aí eu esbravejo, eu grito, eu bato o pé, eu sei lá, eu faço algo, eu faço uma oração forte para espantar o inimigo. Meu irmão, não é assim. Não é assim. Não é assim. Vivemos em constante guerra, não há paz, não há tranquilidade. O mundo jaz no maligno, o mundo não nos suporta. Por quê? Porque nós carregamos a mensagem de salvação. Nós carregamos a solução, o remédio para essa sociedade. Fala aí, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele nos ungiu, Ele nos ungiu. Ele nos ungiu para anunciar libertação ao cativo, consolo, refrigério. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu. A nossa vida cotidiana, normal, de segunda-feira amanhã cedo, é uma batalha espiritual. Então, obviamente, né? Falei, é óbvio. Eu não quero apavorar ninguém, né? Eu não quero apavorar ninguém, né? Mas esta é a realidade, se é que você ainda não percebeu. Essa é a realidade. Por outro lado, meu irmão, nós não podemos viver ignorantes acerca da realidade da batalha espiritual. E essa tem sido a tônica da vida de muitos crentes. Ignorantes, alheios. Porque vivendo ignorantes e alheios à realidade da batalha, sabe o que é? A gente pode se tornar uma vítima dela. A gente pode começar a naturalizar aquilo que não deveríamos naturalizar. A gente pode começar a concordar com aquilo que não deveríamos. Deveríamos nos levantar e pelejar contra. Sabe que é assim, a coisa tem cheiro, enxofre, tem chifre, tem rabo, tem zóio vermelho, sai fogo pelas ventas e a gente fala, é um pet. É um pet. Olha que lindo. É seu, não é? É o meu malvado favorito? Não é? Que isso, meu irmão? Sabe que é? A gente vai se acomodando. Por quê? Porque está ignorante. Ai, pastor é radical demais. A Bíblia é radical demais. A gente vai sendo moldado, dominado, e acaba, sabe como? Escravizado, cego, sem entendimento, vivendo sem entendimento nesse mundo, pacífico, passivo, alheio à realidade do Espírito. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. E a boa notícia, por mais tenebrosa que seja, a boa notícia sempre vem da palavra de Deus. O Senhor Jesus se manifestou para destruir todas as obras do maligno, todas as obras do diabo. Não é? Então, o texto de Colossenses, o capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15, eu vou ler ele todo para os irmãos, ele é fundamental para a nossa fé. Fundamental para a nossa fé. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo e Ele nos perdoou de todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado, olha isso, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente. De que forma? Quando triunfou sobre eles, aonde? Na cruz, na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus triunfou sobre todo o poder, sobre toda autoridade, sobre todo demônio, Satanás, principado, potestade. O Senhor Jesus os venceu, todos eles na cruz. Posso ouvir um amém? Amém? Então fala para o teu irmão, é fato. É fato. O Senhor Jesus, não tem discussão, o Senhor Jesus venceu Satanás, está vencido, é fato. Agora a discussão pertinente a nós
É se eu e você seremos participantes do triunfo de Cristo. Essa é a discussão. É se eu e você, se nós triunfaremos com Cristo, assim como Ele triunfou, sobre todo principado e potestade. É se eu e você vamos estar posicionados nele, fazendo uso, revestidos do poder e da autoridade que Ele deu a nós. Essa é a discussão, aqui que é o ponto. O ponto é esse. O ponto é esse. Então, sabe o que é, meu irmão? Não tem oração, eu queria. Não tem uma oração mágica, bem formatada, poderosa, não tem. O que tem é um Deus poderoso e crentes posicionados, revestidos da autoridade dele. É isso. É isso. Não, desculpa, eu queria ter uma reza boa, uma reza gospel. É óbvio que, nossa, é isso, mas não tem. Não tem oração poderosa, mágica, milagrosa para você usar no dia da dificuldade. Não tem. O que tem é um Deus poderoso e crentes posicionados nele, revestidos do poder e da autoridade de Cristo. Fala para o teu irmão, a gente precisa se posicionar nele. Fala aí. Nós precisamos triunfar com ele. Fala assim, pastor, não tem discussão nenhuma, não tem pendência nenhuma. Nós nos posicionaremos e triunfaremos com Cristo. Amém, amém. Então, queridos, Lucas, o capítulo 10, o versículo 17 e 19, fala que, bom, acabamos de ler que Cristo triunfou, zombou de todos os principados e potestades na cruz. E o texto de Lucas diz o seguinte: os 72 voltaram, os discípulos voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem. O que você está lendo lá? É pisarem. É pisarem. Pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre o que mais? Todo o poder, todo, não é algum poder, não é esse ou aquele, é todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Amém? Viu? O Senhor Jesus Cristo triunfou, venceu, e nós, sendo participantes do triunfo dele, foi nos dado poder e autoridade para pisar. Fala comigo, pisar, pisar, pisar. Sabe o que é? É subjugar todo poder, toda autoridade, todo principado. Pisar, triunfar sobre eles, tal como Cristo triunfou. É esse o poder que está disponível aos crentes. Sabe, queridos, às vezes eu fico meio mordido, porque alguns crentes parecem viver esta existência espiritual de batalha como um sobrevivente, se arrastando, todo ferido, machucado, baleado, sabe? Aquelas coisas de guerra, o cara tudo torto, tudo... estamos vivendo em Cristo, somos mais que vencedores. A gente olha, será? Viu? O Senhor nos deu poder e autoridade para pisar, subjugar, vencer plenamente, triunfar plenamente, assim como Ele triunfou. Amém? 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 Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Agora, sabe o que é, irmãos? Nós precisamos verdadeiramente nos posicionar em Cristo como soldados militantes do reino de Deus. E é aqui que eu quero te instruir. Porque não há oração poderosa, mágica. Existe um Deus poderoso e crentes posicionados neles. Pergunta para mim, pastor, como é que a gente faz para se posicionar nisso? Pergunta aí. Como é que a gente faz? Queridos, simples. 2 atitudes simples. Vai nos posicionar em Cristo e nos fazer triunfantes tal como Ele. Tiago 4,7, a gente sabe de cor. Né? Tiago 4,7 vai nos dar 2 instruções basiquinha toda a vida. Portanto, o quê? Submetam-se a Deus, e o que mais? Resista o diabo, e o que vai acontecer? E ele fugirá de vocês. Viu? Está aqui a forma que eu buscava. Eu buscava uma oração mágica, eu buscava uma oração milagrosa, formatar algo, uma reza gospel, não é? Mas está aqui como verdadeiramente nos posicionarmos em Deus e triunfarmos com Ele, nos posicionarmos nele. Primeiro, sujeição a Deus. Fala para o teu irmão, sujeição a Deus. Plena, completa sujeição a Deus, ao Senhor.
Sujeição ao Senhor. É vida de acordo com os princípios de Deus. É vida de acordo com os valores de Deus. É vida santa. É vida santa. É viver a alegria de uma vida santa. Uma vida correta. De uma vida correta. Sabe por quê? Porque o inimigo, não encontrando brecha na tua vida, ele não pode nos atingir. Maldição sem causa não acontece. O inimigo vive à espreita, buscando brecha, buscando vacilo, pecados tratados como animalzinho de estimação, pecados, vícios, pecados de estimação, estilo de vida, pecado sendo praticado como estilo de vida. É isso que ele busca. É isso que ele busca. E aí nós saímos desse lugar de autoridade e vivemos uma existência espiritual se arrastando. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Não tem uma crescente, não tem vigor espiritual. Bom, primeiro passo para estarmos posicionados em Deus, sujeição a Deus. Fala para o teu irmão aí, sujeição a Deus, sujeição aos princípios, aos valores, viver os princípios e valores do Senhor. Isso é a bênção para as nossas vidas. A segunda atitude, meu irmão, é resistir o diabo. Existe uma batalha pessoal, é posicionamento. Fala para o teu irmão aí, posicionamento pessoal. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. Sabe o que é? Não ceder, não retroceder, não aceitar ser roubado. Se não está de acordo com os princípios da palavra, prontamente será recusado. Se essa proposta não me interessa, porque não está de acordo com os princípios os quais eu vivo, o princípio da palavra, resista ao diabo. Não fique esperando ele aparecer com chifre e rabo na tua frente, aí é fácil. Resista à ideia, à filosofia, aquilo que está camuflado por debaixo, que foge dos princípios, resista. Não é para mim, não quero, não serve, sai da minha casa, não quero, foge. O texto diz isso, sujeição a Deus e resistir o diabo. Sabe qual que é o resultado desse posicionamento? O que acontece lá? Qual é a bênção desse posicionamento? Lê lá. Saiu de lá, né? O diabo foge de nós. Ele foge de nós. Ele não suportando Cristo em você. Ele não suportando o caráter de Cristo na tua vida. Ele foge de você. E se ele fugir lento, meio resmungando, o que você faz? Bate o pé, mãe. Bate o pé e fala assim, vaza no nome de Jesus. Se apressa a limpar o campo. Se apressa a sair da minha vida, da minha casa, dos meus negócios, do meu emocional. Sai da minha vida. Amém? Porque tem autoridade para pisar, subjugar todos os poderes e autoridades, aquele que está posicionado verdadeiramente em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? O diabo foge. Eu fui acelerado aqui, já estou quase acabando. Olha aí, dá tempo da gente orar bastante no final aí. Eu quero recorrer, queridos, a um episódio que está no Velho Testamento. Nós que estamos lendo aí a Bíblia toda, esses dias nós lemos essa passagem, né? Já tem alguns dias que lemos essa passagem. Ela se refere a um dos valentes de Davi. E o que eu quero mostrar com a leitura desse texto? É a importância de tomarmos posição, de estarmos posicionados em Deus e no seu poder. Posicionados em Deus e no seu poder. O texto é de 2 Samuel, o capítulo 23, do versículo 11 ao versículo 12. Vamos ler, é um texto bacana, eu acho que todos os irmãos conhecem. Vamos lá? Posso ler? Amém? Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Uma grande vitória. Esse é um episódio muito interessante, né? Você conhece Bíblia, sabe que os filisteus são adversários históricos de Israel.
né, históricos. O tempo todo os filisteus são resistentes e estão brigando com Israel. Nesse episódio, os filisteus se lançam para dentro do território de Israel para saquear uma plantação de lentilha. Algumas versões bíblicas falam assim, que o povo fugiu. Na que estamos lendo, que é a NVI, fala que o exército fugiu. Né? A verdade é o seguinte, né, para não decepcionar em nenhuma e nem outra, todo mundo fugiu. Todo mundo deu no pé. Um campo de lentilha não é lá tão valioso assim. E certamente o exército de Israel falou assim, cara, não vale a pena só a camisa por causa desse campo de lentilha aí. Aí que um ou outro morre por causa disso aí, entrega isso aí para os caras. Né? Então, se para Israel não valia muita coisa, o impressionante é que para o outro lado, para o lado dos filisteus, eles estavam dispostos a matar e morrer por aquele campo de lentilha. Estão comigo? Entende? Sabe que eles vão dar uma pausa aqui? Tem coisas que você não dá valor, mas o inimigo está de olho nela. Coisa boba. Tem coisas que a gente está menosprezando, mas o inimigo está disposto a matar e morrer por isso. E a verdade é que todos fugiram. Todos fugiram. Então, busca aquelas cenas de filme, né, para você enriquecer a tua imaginação. Visualiza o seguinte, os adversários vindo, o texto não fala o número deles, mas com certeza centenas, né? Centenas, bastante gente vindo, e aquele agito, aquele barulho de multidões caminhando e gritando, né? Naquelas guerras medievais da espada, né? E todo mundo, onde essa gritaria também impõe temor do lado de lá. Imagina esse exército filisteu vindo do lado de cá, gente fugindo, desesperada, cata o cachorro, cata o gato e sai correndo, salvando o que pode, não é? O exército saindo meio sem correr muito para não ficar envergonhado. Não, vamos sair devagarinho. Não nos interessa hoje brigar com esses caras por causa dessa plantaçãozinha aí, né? E a verdade é que o ambiente era de caos, de desespero, de corre-corre, de gritaria. E no meio dessa cena toda, um indivíduo, fala comigo, um indivíduo, pega a sua espadinha, bota nas costas e vai lá para o meio da plantação e toma posição. Não é muito louco esse negócio? Eu fico fantasiando. Eu não sei se ele foi arrastando a espada assim, do tipo, não vou... Não é pelo valor dessa plantação. Não sei se ele botou para cima, não sei como ele fez, cara. Mas que é tenebroso, não é não? Que o cara é da pá virada, que o cara é um cara posicionado em Deus, não dá para duvidar, não é não? Com certeza, querido, Samar não foi para o meio da plantação para defender uma plantação. Ele foi para lá para defender aquilo que Deus tinha dado para o povo dele. Sabe o que é? Ele foi para lá e falou assim, essa terra foi Deus que nos deu. Eu não aceito ser roubado por nada. Não vai levar uma lentilha desse lugar, porque foi Deus que nos deu. E ele se posicionou. Ele se posicionou frente ao caos. Posicionado, não aceitou perder nada, não aceitou ser roubado em absolutamente nada. Se tem valor alto, se tem valor financeiro alto ou baixo, não interessa, é meu, não vai levar. E ele se posicionou. Vamos dar uma pausa aqui. Sabe, queridos, às vezes em momentos adversos da nossa vida, e a gente vive vários, a gente tem história de vários deles, às vezes nós ficamos esperando uma intervenção poderosa de Deus. Nós ficamos esperando a oração poderosa de alguém para reverter essa situação. Quando, na verdade, Deus lá do outro lado está esperando de nós uma atitude firme e de tomada de posição. Entende? E às vezes nós estamos do lado de cá esperando uma intervenção divina, mas Deus está do lado de lá e fala assim, vai, é hoje. Eu te dei poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É hoje. Se posiciona, levanta, vai para o meio, defende. E a gente não defende. E a gente não vai.
Não foi o que aconteceu com Samar, queridos. Esse maluco aí, ele vai lá para o meio das lentilhas, levanta a sua espada e ele não se impressionou. Sabe o que é chocante? É que ele não se impressionou com o movimento daqueles que estavam fugindo. Ele não se abalou, ele não ficou desapontado com um exército que devia tomar posição do lado dele. Né? Ele não ficou desapontado. Ele não olhou para trás para ver se, diante da atitude de valentia, de ousadia dele, se outros vieram juntos. Quem sabe eu inspiro outros. Não estava com essa cabeça. Ele não se abalou com isso. Ele simplesmente se posicionou sozinho para defender aquilo que Deus deu ao seu povo. E qual que foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? O Senhor lhe concedeu grande vitória. Amém? Samar não estava sozinho. O Senhor pelejou por ele. Não é possível alguém derrotar um exército sozinho. O Senhor pelejou por ele. O Senhor lhe concedeu grande vitória. Grande vitória. Então, amados, o que eu quero ensinar para os irmãos é que não existe uma oração de guerra, uma oração poderosa. Toda a oração confronta os maus intentos de Satanás, mas o que existe é um Deus poderoso e crentes posicionados nele. Crentes revestidos do poder e da autoridade dele. Gente que discerne a sua posição em Cristo e não aceita ser roubado. Então, a mensagem dessa noite, meu irmão, é assim, ore, isso é bom, isso é ótimo, mas também se posicione como um guerreiro pelo rei e pelo reino. Amém? Amém. O que tem nos faltado? Não nos falta ensino, meu irmão. Não nos falta ensino e ensinos profundos e bacanas da palavra de Deus. O que tem nos faltado, sabe o que é? É um posicionamento em defesa daquilo que o Senhor confiou a nós. Eu quero enumerar alguns pontos aqui, e a minha conversa com Deus depois disso depois de tanto ensino, depois de tanto conhecimento da palavra de Deus, por que não nos posicionamos? Essa é a pergunta bem contundente. Por que não nos posicionamos, Senhor? Por que não oramos? Por que não assumimos essa posição de triunfo com Cristo? Por que a gente não assume essa posição de triunfar junto com Cristo? E eu tenho algumas sugestões de resposta. Uma delas, meu irmão, é assim, sabe por que a gente não ora e não se posiciona? É porque a gente não conhece o Deus que a gente diz servir. Fala aí, misericórdia. A gente não conhece, irmão. A gente não conhece em profundidade o Deus que servimos. Sabe o que é? Não sabemos e por isso não usamos as armas espirituais que o Senhor confiou a nós. Porque o Evangelho é poder de Deus para transformar todo e qualquer cidadão, para transformar toda e qualquer situação. Não usamos. E aí, pior do que isso, né? Não conhecemos a Deus, não conhecemos as armas, não usamos as armas, e a gente se põe, como crentes, a fazer o que fazem os não crentes. Nos colocamos a reclamar, a lamentar, a murmurar, e nos colocamos passivos, quando Deus nos quer posicionados nele. Feito um Samar. Queridos, basta um. A mensagem é essa, basta um posicionado. O Senhor quer honrar a tua fé, o Senhor quer responder a tua oração, mas Ele quer responder a oração de um crente posicionado verdadeiramente nele. Posicionado nele, sujeito a Ele e resistindo o inimigo. Sujeito aos princípios e valores dele. Meu irmão, basta levantar a tua espada, que o Senhor há de lhe conceder grande vitória. Amém? Amém? Não oramos, não nos posicionamos. Por quê? Porque muitas vezes estamos anestesiados com a vida cotidiana. Anestesiados, tudo é normal. Tudo está racionalizado e naturalizado. Não conseguimos enxergar através da realidade
terrena, não conseguimos enxergar uma interferência espiritual. Eu estou meio assim, indignado, né? Esse sistema mundial a serviço de Satanás. Né? Não é possível que alguém abra uma mídia social e fique rolando de videozinho ou de mensagem a mensagem, aberto a tudo isso, recebendo uma após outra, sem se indignar, achando graça disso. Não é possível. Não é possível assistir a abertura da Olimpíada. Não sei se você teve esse desprazer. Eu cheguei do serviço e foi, deixa eu ver, né? Costuma ser uma coisa grandiosa, bacana, não é? Que decepção. Que decepção. Não é possível, queridos, estarmos alheio a isso, a um sistema mundial corrupto que quer nos oprimir, que está a serviço de Satanás, viu? Se você está anestesiado, viu? Você está alheio à realidade da batalha espiritual. Não é que a gente vai ficar enxergando demônio embaixo de qualquer pedra, mas nós precisamos nos posicionar e dizer não. Desliguei a televisão, você não, de forma alguma vai entrar uma palhaçada dessa na minha casa. Nos posicionar como militantes do reino, em defesa dos princípios e valores da fé. Ou então vamos viver passivos. Por que não oramos? Por que não nos posicionamos? Porque estamos anestesiados, passivos. É isso. É isso. Toma posição. Fala para o teu irmão, toma posição. Seja um samá num tempo de fuga, num tempo de desistência da fé. Seja um samá. Não oramos, não tomamos posição, porque sabe o que, irmãos? Não nos falta nada. A gente tem tudo. Nós abraçamos o conforto e perdemos a intimidade com o Senhor. Perdemos o discernimento espiritual. Naturalizamos tudo, é isso. Naturalizamos tudo. Está muito confortável. Daí vem aquela ideia, né? Eu preciso de uma oração de guerra para guardar na manga, porque vai que um dia as coisas ficam desconfortáveis. Não, nós alheios, uma postura de quem vive alheio à realidade da batalha espiritual. E nós precisamos nos despertar por isso. Peleje por aquilo que Deus entregou na tua mão. Peleje. Não menospreze aquilo que Deus entregou na tua mão. Peleje. Não fique passivo. As coisas estão desgringolando, as coisas estão indo de mal a pior, as coisas estão... Não, fica passivo. Eu vou esperar a oração do pastor. Não, pode esperar. Né? A gente espera que a nossa oração venha te ajudar, te instruir, mas não pode ficar dependendo. É uma posição pessoal. Todo crente precisa triunfar como Cristo triunfou. Então, peleje pelo teu casamento. Peleje pelo teu casamento. Batalhe pelo teu casamento. Para de reclamar, para de murmurar, para de discutir, para de bater boca. Senta o casal, bota em ordem e fala assim: seremos fiéis um ao outro e viveremos um com o outro até que a morte nos separe. Não serás contente das dificuldades dessa vida. Toma posição. Não fica barrigando, não fica protelando, não vai melhorar, só vai piorar. Precisamos tomar posição, feito o Samar. Pega a espada e fala assim: aqui na minha casa não, Satanás, vaza daqui, sai daqui. Se posiciona em Deus, resiste o diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir. Mas nos falta isso, amados. Como igreja, nos falta isso. Um monte de crente passivo esperando oração poderosa desse, daquele outro. Quando o Senhor quer honrar a sua oração. Posso ouvir um amém? Amém? Sabe, se posicione e ore na educação dos seus filhos, dos nossos filhos. Dos nossos filhos. Amado, o mundo já está discipulando o seu filho. E você está pagando isso. E você está pagando a conta. O mundo já está discipulando o seu filho. Através das mídias sociais, você paga um pacote de dados aí do seu celular, você paga Netflix, você paga outras plataformas de streaming, e o mundo está discipulando. Esse sistema mundial corrupto a serviço de Satanás está discipulando os nossos filhos bem debaixo do nosso nariz. E a gente está assim: que geração tecnológica, que geração ousada. Precisamos tomar posição. Viu? Frequentemente, queridos, eu escuto: pastor, eu preciso de oração, pastor, eu tenho uma perturbação imensa na minha casa.
O meu filho, com 5 anos, pastor, clicou num link desses que recebe por aí dessas mídias sociais e entrou num site pornográfico. E quando eu vi, pastor, ele já tinha assistido meia hora daquela baboseira toda. Pastor, 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 a oração poderosa, cadê a oração de guerra, pastor? Ô, meu irmão, me perdoe, sem grosseria, nós somos irmãos em Cristo. Quem que deu o celular para essa criança? Alguém pode me responder? A imprudência foi sua. Ao entregar um universo do bem e do mal imensurável, que a minha mente não consegue calcular aonde isso aqui chega, onde isso pode chegar. E a gente entrega para uma criança, discernimento zero. Da criança e do pai. Peleja, 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 ora. O mundo é inóspito. A simples existência de um cristão genuíno não é agradável. Não é agradável a esse mundo. Então, eu tenho um filho de 12, vai fazer 13 anos. E ele não tem celular. Já tenho dito isso para os irmãos. Você acha que ele fica triste com isso? Fica. Você acha que ele reclama? Reclama. Mas sabe o que é? Não tem maturidade. O dia que tiver, vai ter. Não quero que você venha aplicar aquilo que é para minha casa, mas eu quero que você, nessa noite, tome posição. Toma posição. Toma posição na educação dos seus filhos. Proteja a tua casa. Seja o samar da tua casa. Não menospreze o valor das coisas. Não importa se é um campo de lentilha. É meu. O Senhor deu a mim e eu vou proteger. Proteja o teu ministério, meu irmão. Proteja o ministério. O inimigo quer parar todos aqueles que pregam e ministram na casa de Deus. E há um movimento imenso de desistência da vida ministerial, de desistência em servir na casa do Senhor, de desistência da fé. Há um movimento imenso desses. Mas eu e você precisamos estar posicionados para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Peleje pela tua vida. Peleje pela tua vida, para que você possa cumprir plenamente aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para que nós possamos triunfar, tal como Cristo triunfou sobre principados e potestades na cruz. O Senhor quer crentes posicionados nele. Só isso. Precisa de um. Que sejamos nós. Porque sejamos nós, crentes posicionados e revestidos com o poder dele. Amém? Amém? Vamos orar. Queria tirar um tempo de